Amados irmãos e irmãs, hoje o nosso texto bíblico está em Sabedoria, capítulo 18, versículos de 1 a 13. E chegamos à última praga contra os egípcios, a morte dos primogênitos. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículos de 29 a 32. E com ela nós encaminhamos para o final da meditação do autor sobre os fatos do Êxodo. Irmãos, literalmente notamos uma grande inclusão, demarcada pelos termos teu povo e glorificaste, onde esses dois termos estão unidos. Com o fato da morte dos primogênitos, foi decisivo para o desfecho do Êxodo, assim também é decisivo para a reflexão do autor do livro da Sabedoria, que precisa encontrar uma resposta para o enigma da morte do justo. Ele já abordou em chave escatológica, vocês devem ter notado, pode ler novamente, recordando, nos capítulos 2, 5. Mas quer retomá-lo agora à luz da história do Êxodo e percebe ali três variantes do tema que ele vai abordar em sequência. Primeiro, a morte dos primogênitos egípcios, a morte dos revoltosos hebreus no deserto, a morte e vida do Mar Vermelho. Segue a sua conclusão em dois pontos: os egípcios, piores que os de Sodoma, maravilhosa harmonia e louvor final. Como costuma fazer, e vocês já devem ter percebido isso, o autor ele sintetiza num único versículo o que vai desenrolar em seguida. Assim, toma o versículo 5, ele explica que foi em castigo do decreto infanticida, que ele aqui atribui aos egípcios em bloco, não só ao faraó. Foi por este motivo que seus primogênitos foram mortos, uma multidão, e que eles todos juntos pereceram na água impetuosa do mar. Irmãos, notemos no versículo 5b a referência a Moisés, salvo depois de exposto, como já era lembrado no capítulo 11, versículo 14. Há um contraste com os cânticos antecipados dos hebreus, que está no versículo 9. Antecipam também os efeitos mortais da palavra exterminadora, cuja ação vai ser descrita nos versículos 14 e 16. Queremos estudar. Escravo e patrão, plebeu e rei, todos igualmente atingidos pela mesma morte que ceifava seus filhos. O autor, seguindo constante tradição bíblica, adverte contra o perigo da magia, que é a força que se opõe à fé e sustenta a incredulidade e impede a percepção do sentido das pragas até o desastre final. No versículo 13, a confissão forçada. É verdade de que aquele povo era filho de Deus, correspondendo exatamente à confissão dos ímpios no juízo escatológico, reconhecendo que o justo era realmente o filho de Deus, como ele, aliás, afirmava ser. Em vários versículos desta parte final do livro, desde o capítulo 12, o autor ele vem apresentando os hebreus como filhos de Deus. Vocês já devem ter reparado. Perseguidos pelos egípcios, os quais agora devem reconhecer este título. Reconhecem morrendo. Lição para os egípcios contemporâneos do autor. Uma consideração ainda sobre a filiação divina dos hebreus.
reconhecida pelos egípcios, ao verem morrer seus primogênitos. Aí se cumpre uma das primeiras ameaças feitas por Deus ao faraó. Assim fala Javé: Israel é meu filho primogênito. Eu te digo, pois, deixa sair o meu filho, para que me sirva. Pois, se recusares deixá-lo sair, eu hei de fazer perecer o teu filho primogênito. A questão fica assim, antropomorficamente, colocada em termos de confronto entre dois pais, Javé, pai dos hebreus, urgindo ao faraó, pai dos egípcios. Só agora, depois de ter descrito os efeitos da 10ª praga, o autor do livro da sabedoria, ele apresenta em linguagem apocalíptica o seu agente. É a palavra poderosa de Deus, que se arremessa do céu à terra, do Egito, para enchê-la de morte. É terrível essa atribuição a Deus, não é verdade, irmãos? É terrível essa atribuição ao Deus da vida de uma ação de morte. Mas é a hora da justiça vingadora contra os ímpios obstinados. E o autor aqui, ele amplifica a imagem do exterminador, que toma o lugar do próprio Javé em sua passagem Páscoa justiceira pela terra do Egito.